Olha só, a gente começa indo para a capital federal, eles começam a só pensar naquilo, que é a nova presidência de ambas as casas. Uma coisa, a discussão é mais tranquila, a outra, a discussão ainda é bastante intensa. O João Pedro Mello vai falar sobre a sucessão na Câmara dos Deputados. Fala, João Pedro, um abraço para você, boa tarde. Fala, Ronaldinho. Oi, Zaidan. Uma ótima tarde para vocês. Ótima tarde para quem está nos acompanhando aqui na Rádio Bandeirantes. Olha só, depois de meses de indefinição, hoje o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, anunciou o apoio à candidatura de Hugo Mota na disputa pela presidência da Casa. Lira está trabalhando para que o PT e o PL também anunciem publicamente endosso a essa candidatura. Qual que era a expectativa anterior? De que Arthur Lira apoiasse os nomes de Antônio Brito, do PSD, ou de Omar Nascimento, do União Brasil. Em conversa com jornalistas hoje, Arthur Lira afirmou que o nome de Mota é o mais indicado para dar sequência ao trabalho e à união que foram iniciadas na gestão dele, exatamente para manter a Câmara no que ele chamou de harmonia. Depois da confirmação do apoio de Lira a Mota, os dois, Antônio Brito e Omar Nascimento, selaram uma espécie de aliança para a eleição da mesa. Eles estão buscando atrair o PT e o governo federal, com a proposta de criar um bloco governista sem o PL. O fato é que Lira também anunciou um desfecho para aquela tramitação do projeto de lei que dá anistia a condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023, só que esse projeto ele vai tramitar em uma comissão especial, ou seja, ao fim e ao cabo, né, se a gente pode dizer, usar essa expressão, esse projeto volta a estaca zero. Tem uma tramitação a partir de agora lentíssima, porque vai para a comissão especial, são várias sessões ali até de fato isso ficar decidido ou entrar em votação e só depois vai para o plenário e aí vai também para o Senado Federal. Mas nesse pronunciamento, Lira destacou que não quer que o assunto contamine o debate nas negociações para a sucessão da presidência da Câmara. A gente destaca que o PL de Jair Bolsonaro quer a aprovação desse texto da anistia, enquanto o PT de Lula é contra. E aí entra outra questão. Hugo Mota foi perguntado por deputados do PT sobre o posicionamento que tem em relação a esse projeto e evitou se posicionar. Aí, desde então, uma ala do partido passou a ter resistências ao nome desse parlamentar. Portanto, ele vai ter que convencer essa ala do Partido dos Trabalhadores para aí sim passar ou, de repente, assumir a presidência da Câmara dos Deputados. Valeu, João Pedro. E aí o João Pedro cita na parte final do boletim dele, desse conteúdo, falando da sucessão da Câmara, fala da questão da anistia, né, do 8 de janeiro, que permeia essa discussão. Então a gente continua para fechar esse ciclo e aí conversar com o Zaidan sobre esse assunto, sobre essa complexidade de assuntos. Eu vou chamar o Rafael Procópio, também na capital federal, falando especificamente da questão da anistia para o 8 de janeiro. Você conta o quê, hein, Procópio? Boa tarde. Oi, Ronald. Oi, Zaidan. Boa tarde a vocês e a todos que estão com a gente. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, anunciou que foi retirado da pauta lá da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados o projeto de lei que concedia anistia aos participantes dos atos criminosos do dia 8 de janeiro contra as sedes dos três poderes aqui em Brasília. Lira decidiu criar uma comissão especial para debater o assunto e, na prática, devolve toda essa tramitação desse projeto à estaca zero, definindo uma tramitação mais longa ao texto, com indicação de membros por parte dos partidos, eleição de relator e outros passos. No texto, que seria já debatido nesta terça-feira lá na CCJ, estava previsto o perdão completo aos envolvidos nos ataques, anulando toda e qualquer medida de restrição de direitos, como prisão, uso de tornozeleira eletrônica e limites aos usos de redes sociais. A gente lembra que no dia 8 de janeiro de 2023, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram aqui os prédios do Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e Palácio do Planalto, depredando o equipamento público em protesto à eleição do presidente Lula. E esse assunto é principalmente mais sensível dentro do Congresso Nacional aos apoiadores do ex-presidente da República. Tanto que a CCJ é presidida por uma das grandes apoiadoras na Câmara de Jair Bolsonaro. Estamos falando da deputada Caroline Detoni, do PL de Santa Catarina. Inclusive, a nossa reportagem já procurou a assessoria da deputada, que respondeu com a seguinte nota: a anistia é uma prioridade para mim e para tantos brasileiros que anseiam a liberdade e a justiça e continuam tendo a convicção, que será aprovada. Foi comunicada ontem à noite pelo presidente Arthur Lira de que ele criaria uma comissão especial para tratar deste tema. O meu desejo é que seja aprovado o mais rápido possível no plenário da Câmara. Todo o nosso esforço não foi em vão. Nossa mobilização nos trouxe até aqui e não descansaremos enquanto não for aprovada. É urgente que façamos a verdadeira justiça e continuaremos firmes nessa missão. Na nossa missão, na verdade, como assina a nota atribuída à deputada Carolina Detoni, do PL de Santa Catarina. Agora nos resta acompanhar o desdobramento desse PL
da anistia e muito por conta agora dessas mudanças na Câmara dos Deputados que teremos a partir de fevereiro do ano que vem, muito provavelmente essa comissão e esse assunto deverá ser pautado somente em 2025. Vamos ver como é que vai ficar a articulação, principalmente envolvendo o novo indicado de Arthur Lira, deputado Hugo Mota, à presidência da Câmara dos Deputados e esse cabo de guerra entre os parlamentares da situação, da base do governo e também da oposição. Valeu, Procópio. Ô Zaidan, eram coisas distintas, mas que estão ligadas às decisões que estão sendo tomadas com o objetivo da mudança na presidência da Casa e a decisão do Lira de ontem para hoje de tratar do tema da anistia dando uma jogada para escanteio, postergando aquilo que era o anseio dos apoiadores dos que foram de alguma forma punidos pelo 8 de janeiro, pela invasão de Brasília e de tudo aquilo que aconteceu, mas isso vai ficar para depois. Para bem depois, né, Ronald? Porque começa do zero. Como você tem a necessidade, de acordo com o que foi decidido pelo Lira, de que várias comissões participem dessa decisão, então, nesse caso, quando são mais de 4 comissões, você reúne todas elas e faz uma comissão especial. Não há prazo estipulado pelo Lira para que os partidos indiquem quem participará dessa comissão especial. Então, isso já estabelece, já prediz que vão esperar um tempo. Joga o abacaxi para seu sucessor. O Lira está jogando o abacaxi para seu sucessor. Porque será apenas na presidência do sucessor do Lira que haverá a decisão dessa comissão e, portanto, o que ele deve fazer com o assunto. Se, ao fim, a comissão indicar que o projeto deve tramitar, então, aí sim, vai para o plenário. Como é projeto de lei, não é PEC, além de passar por Câmara e Senado, precisa da sanção presidencial. Obviamente, o que está nesse texto será vetado pelo Lula, se for aprovado pelo Congresso. Repito, tem de passar pelo Senado. E aí, se o Lula veta, o veto pode ser derrubado. Aí entra uma outra etapa. Se aprovado esse projeto de lei, a lei que dele se originar será contestada no Supremo, como inconstitucional. Então isso vai muito longe, muito longe. E o Lira não quis descascar o abacaxi. Resolveu criar uma comissão especial, que significa exatamente o seguinte: parem tudo, senão será votado agora, e vai ser discutido tudo de novo numa comissão especial, com os partidos indicando seus integrantes. O texto é ruim, claro, não se esperava um bom texto, mas ele é mais do que ruim. Ele tem alguns aspectos, porque, na verdade, há objetivos nesse texto que vão muito além da anistia aos que foram presos em razão da participação naqueles atos de 8 de janeiro do ano passado. E aí é que está. O texto estabelece, por exemplo, isso é importante ressaltar, que atos anteriores e posteriores, mas que estejam interligados de alguma maneira, que tenham nexo com o 8 de janeiro, serão alcançados pela anistia. Mas que atos? Então há menções, por exemplo, a patrocínio, não é? a financiamento, mas também abre espaço para a idealização desse tipo de acontecimento. E quando você fala em vários tipos de nexo, você abre espaço, inclusive, para bons advogados, caso alguém seja condenado por arquitetar um golpe de Estado, advoguem que isso foi alcançado pela anistia, porque haveria nexo com 8 de janeiro. E também propõe a mudança de redação na tentativa de golpe de Estado, estabelecendo basicamente que só se configura havendo dolo
e havendo atos de violência contra as pessoas. E isso também é subjetivo. Você pode interpretar que se tanques saem às ruas, mas não há necessidade de tiros, não houve violência contra pessoas. E, portanto, não houve uma tentativa violenta de subversão da ordem democrática. Então, o texto ele tem várias armadilhas ali estabelecidas pelo relator, mas agora vai para a estaca zero. E é interessante notar, finalmente, Ronald, que se de um lado o PT está dizendo para os candidatos só voto em quem não apoiar esse projeto de lei, o PL está dizendo só voto em quem apoiar esse projeto de lei. E aí, ou o candidato tem uma convicção a respeito do assunto, ou ele vai contar quantos votos tem o PL e quantos votos tem o PT. Né? É isso, exato. Essa